Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 10 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 27 ao 32, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele está dando esses dias, né, nós estamos acompanhando o Evangelho de uma forma sequenciada. Né? Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, todo aquele discurso, o Sermão da Montanha. Então nós temos acompanhado de uma forma sequenciada os Evangelhos. Jesus que nos evangelhos anteriores tinha falado, não penseis que vim abolir a lei, não vim para abolir, mas dar pleno cumprimento. E a partir daí, Jesus começa a transmitir o seu ensinamento para os seus discípulos a partir da lei do Antigo Testamento, a partir dos mandamentos, né? Nós temos acompanhado esses dias Jesus dizendo: Não matarás. Ouvistes o que foi dito: Não matarás. Eu, porém, vos digo. O que Jesus diz não é contraditório, é um acréscimo e, na verdade, ele mostra o sentido verdadeiro da lei, do mandamento. Né? Hoje, no Evangelho, Jesus fala sobre o quê? Sobre o adultério, o mandamento. Né? Jesus diz assim para os seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: Não cometerás adultério. Ora, todos nós sabemos o que é adultério. O que é o adultério? É quando um casal casado chega, por exemplo, a trair um ao outro, ficando com uma terceira, uma outra pessoa, né? Ficando com uma outra pessoa. Isso é adultério, né? Isso é adultério. Agora, é interessante porque Jesus diz assim, ó: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. E o que que Jesus vai dizer? Ele diz: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só. Às vezes, as pessoas, até em confissão, falam, né? Ah, padre, graças a Deus eu nunca cometi adultério. Nunca traí a minha esposa, nunca traí o meu esposo. A pergunta é, será? Não, padre, eu nunca traí, eu nunca fiquei com outra pessoa, nunca fiquei com outro homem, nunca fiquei com outra mulher. Jesus está dizendo aqui no Evangelho de hoje que não precisa você ter o contato físico com uma outra pessoa para cometer o adultério. Basta que você alimente o desejo dentro de você, no seu coração. É o que Jesus está dizendo. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, cometeu adultério. A questão, Jesus fala da questão das intenções do coração. Jesus nos convida a olharmos para dentro de nós.
e percebermos os nossos impulsos, e percebermos as nossas intenções, e percebermos os nossos desejos. Agora, é claro, é preciso ter uma coisa bem clara: o pecado aqui não significa sentir desejo. Não. O desejo é inerente à pessoa humana. Você tem desejo, todos nós temos desejo. É uma coisa. Agora, a questão é o que a gente faz com esses desejos. É o que a gente faz com esse desejo. Ou seja, sentir desejo é uma coisa. Agora, alimentá-lo é aí onde está o pecado. Se você, por exemplo, é casado e você vê uma mulher bonita, por exemplo, passando em frente à sua casa, você pode sentir o desejo. O problema é, você está na sala da sua casa, você se levanta do seu sofá, você vai lá para a porta da sala para ficar olhando para a mulher. O que foi que você fez? Alimentou o seu desejo. Ou seja, você consentiu. E uma vez que o desejo é consentido, gera o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Tá vendo? Então, não é sentir somente, é o alimentar, né? E Jesus está dizendo, Jesus está falando aqui no Evangelho, com o desejo de possuí-la. O seu cérebro, a sua mente, o seu coração está dizendo: eu quero para mim. Eu quero para mim. Eu quero. Você começa a alimentar. Esse é o pecado. Por isso que é tão importante, meu povo, a gente procurar trabalhar os nossos impulsos. A gente precisa trabalhar a nossa humanidade para que a gente possa conseguir administrar os nossos sentimentos. Administrar os sentimentos. Eu sei que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, não. Mas é possível. Nós somos seres humanos, nós não somos bicho do mato. Um bicho bruto, como se diz no interior. Nós não somos bicho bruto. Um animal, ele tem instinto, mas não tem razão. Não tem razão. Então, o que ele tem vontade de fazer, o animal, ele faz. É por instinto que ele age, é por impulso. O ser humano, às vezes, e muitas vezes, age pelo impulso, age pelo instinto. Mas ele tem razão e não usa. O instinto fala mais alto. Então, para a gente harmonizar isso dentro de nós, não é tão fácil. A gente precisa de ajuda até muitas vezes. Mas a gente precisa buscar, querer acima de tudo, né? E pedir a graça de Deus que nos ajude. Pedir a graça a Deus para que sejamos curados humanamente, curados afetivamente. Às vezes, os nossos afetos, os nossos sentimentos estão em desarmonia dentro de nós. A gente precisa harmonizar tudo isso. Então, é um processo que a gente precisa fazer, né? De harmonização dos sentidos, dos sentimentos, dos impulsos. E muitas vezes é até importante uma ajuda profissional para isso, tá? Mas enfim, Deus também dá a graça se nós temos reta intenção. E claro, e Jesus também nos ensina no Evangelho de hoje uma coisa muito importante. Você quer evitar o pecado? Então evite a ocasião de pecado. Jesus, ele vai dizer depois, ó, se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o. Ou seja, foge da ocasião do pecado. Não é para você pegar uma faca e cortar a sua mão, o seu olho, o seu. Não. É fugir da ocasião de pecado. Se você não quer pecar, fuja da ocasião que te leva a pecar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.